Números 13, você encontrou? Amém? É um texto bem conhecido. Eu quero ler algumas partes com você. Geralmente se prega nesse texto com enfoque da murmuração do povo, da desobediência do povo, né? Da ingratidão. Tem inúmeras mensagens que podem ser pregadas nesse texto, mas nessa noite eu quero focar um pouco mais a fala de Josué e Caleb nesse texto. Diz assim: e o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. E aí vai citar o nome desses homens que foram enviados. Então pula lá para o versículo de número 26. Eles foram enviados, e eles foram enviados com a missão de observar a terra, de verificar se aquela terra era uma terra que realmente era uma terra fértil, se a terra era boa, se produzia bons frutos, se os homens que moravam lá eram fortes ou fracos, se as cidades eram fortificadas ou não. E aí essa foi a ordem dada, né? E eles deveriam trazer consigo um fruto da terra também. No 26 diz assim: eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amoreus vivem nas regiões montanhosas, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Algumas versões falam assim, é bem legal, fala assim: eia, subamos, tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés, contra Arão e contra toda a comunidade. Lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar ao Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém?
Essa história, vocês todos devem conhecer essa história, é muito conhecida. É a história do povo que tinha saído do Egito. Esse acontecimento, ele se dá mais ou menos 3 meses depois que o povo saiu do Egito, ou que o povo atravessou o Mar Vermelho. 3 meses. Então esse povo que era o povo de Deus, que tinha uma promessa de Deus. A promessa de Deus era de que eles iriam tomar posse de uma nova terra que o Senhor estava dando a eles. Essa terra se chamava Canaã. E a terra de Canaã, havia um jargão entre eles, que dizia que a terra de Canaã era uma terra que emanava leite e mel, ou seja, uma terra boa, uma terra próspera, uma terra que tinha alimento, uma terra abençoada que o Senhor tinha preparado para eles. Então Deus pede para Moisés levantar 12 líderes, 12 príncipes, um príncipe, um líder de cada tribo. Então ele levanta um príncipe de cada tribo, a tribo de Dan, a tribo de Aser, a tribo de Judá. Começa a levantar um líder de cada uma dessas tribos. E aí toma esses líderes e envia com a missão de verificar como era a terra. E eles vão, de alguma maneira, eles vão para essa terra, talvez disfarçados, para não serem pegos. Mas o fato é que eles vão até essa terra, percorrem toda a terra e voltam com um relatório. O relatório que eles voltaram, 10 deles voltaram com um relatório muito bom. Porém, eles evidenciaram muito mais as dificuldades do que a bênção que eles estavam próximos de ter. E 2 dos homens, Josué e Caleb, trouxeram um relatório da mesma maneira que os outros. Olha, a terra é excelente, a terra é boa, a terra é realmente formidável e Deus vai nos dar ela. Realmente os homens que vivem lá são fortes, mas Deus vai nos dar. Josué e Caleb. E a Bíblia diz que por causa da incredulidade desse povo, porque aqueles 10 contaminaram toda a assembleia, todo Israel, e as pessoas começaram a murmurar e se queixar, e começaram a se voltar contra Deus, contra Moisés, dizendo: olha, nós vamos morrer naquele lugar, aquele lugar vai nos devorar, aquele lugar nós parecemos como gafanhotos perto dos homens que habitam lá, não tem como a gente conquistar aquele lugar. E por causa desses 10, esses 10 contaminaram toda a Assembleia de Israel, e esse povo se voltou contra Deus, contra Moisés, e a Bíblia diz que Deus se irou pela incredulidade deles, pela murmuração, e Deus liberou uma palavra, falou: olha, esse povo não vai entrar na terra. Essa geração que murmurou não vai pisar na terra prometida. E aí eles morreram no deserto. A geração seguinte, os filhos desses, é que entraram no deserto. A Bíblia diz que enquanto o último cadáver não caiu, eles não entraram na terra. Somente 2 pessoas entraram naquela terra, daqueles todos ali: Josué e Caleb. Por isso você tem Deuteronômio depois, porque Deuteronômio significa novamente a lei, ou a repetição da lei, né? Deutero significa repetição, então é a repetição da lei. Então Deus deu a lei em Êxodo. Se você prestar atenção, você vai ver que em Êxodo tem os 10 mandamentos, e em Deuteronômio repete de novo os 10 mandamentos. E a lei se repete porque uma geração recebeu a lei, recebeu os mandamentos, mas aquela geração não atravessou o Jordão, não tomou posse da terra. Então se levantou novamente uma nova geração, e Deus dá novamente a lei para aquela geração, dá também os mandamentos para aquela geração. Então aquela geração, sim, é a geração que vai tomar posse dessa terra prometida. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, contextualizando já essa palavra, porque a Bíblia é simbólica, né, irmãos? O Antigo Testamento, ele é para nós um ensinamento, ele é para nós um exemplo. Algumas coisas são simbólicas e nós aplicamos, nós nos vemos nesses personagens do Antigo Testamento, e nós olhamos para esses personagens e nos identificamos com eles, e trazemos esse Antigo Testamento para as nossas vidas como um exemplo. Será que nós, como igreja, nós somos como os 10 espias
que tem uma promessa de Deus, mas acaba achando que o desafio é muito grande, acaba recuando e murmurando, ou nós somos como Josué e Caleb, olhamos para as promessas e os desafios e enfrentamos e vamos tomar posse daquilo que Deus nos deu. Então a pergunta nessa noite, olhando para esse texto, entendendo que Canaã é um símbolo, Canaã pode simbolizar, pode significar muitas coisas, pode significar a promessa de Deus para a sua vida. Canaã pode ser o lugar de destino seu. Aonde é a sua Canaã? Aonde Deus quer te levar? Aonde é o lugar aonde Deus quer te colocar? Aonde é o lugar das promessas de Deus para a sua vida? Qual é o seu alvo? O alvo daquele povo era Canaã. A promessa de Deus para aquele povo era Canaã. O objetivo único de vida daquele povo era entrar em Canaã. Qual é o seu alvo? Qual é a sua Canaã? Aonde Deus vai te levar? Dentro do seu chamado, qual é a sua Canaã? Qual é o seu destino? Qual é o seu objetivo? Canaã pode simbolizar isso. O meu objetivo é o lugar que Deus preparou para eu estar. Essa é a Canaã. Canaã pode simbolizar duas coisas. Pode ser uma Canaã espiritual, que é o céu, que é a eternidade, que é onde está Jerusalém, que é o lugar para onde nós todos almejamos um dia chegar. É a Canaã celestial, é a Jerusalém celestial. Mas ela pode simbolizar também algo terreno. Ela pode simbolizar o meu chamado. Ela pode simbolizar aonde eu quero chegar. Então, qual é a sua Canaã? Qual é o seu chamado? Aonde Deus está pedindo para você entrar? Que lugar Deus quer te colocar? Essa é a sua Canaã. Canaã é um presente de Deus. Versículo número 1, quando começa esse texto em Números 13, ele diz assim: e o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Deus estava dando. Canaã é um presente de Deus. Canaã é uma promessa de Deus, mas também é um presente, porque é uma promessa que tem a certeza, o aval de Deus de que vai se cumprir. É uma promessa dada por Deus. E todos nós temos essa promessa dada por Deus. Todos nós temos uma Canaã. E nós estamos caminhando para ela. Ou você já chegou na sua Canaã? Quem já chegou, levanta a mão. Se você já chegou, você já jubilou, seu ministério já se encerrou, você não tem mais o que fazer nessa terra, você está pronto para virar um anjo. Mas fora aqueles que já chegaram, aqueles que já estão como o apóstolo Paulo dizendo assim: olha, eu olho para trás, né? E percebo que eu consegui, eu conquistei, eu guardei a fé, eu completei a carreira. Nós ainda não conseguimos fazer essa oração, porque a nossa carreira só está começando, tem muita coisa para acontecer ainda na nossa vida. Alguns de nós ainda não colocaram nem a ponta do pé na Canaã que Deus prometeu. Alguns de nós ainda estão nesse lugar aqui, que é um lugar de preparação para a conquista. Um lugar onde estão sendo forjados, preparados por Deus para entrar e tomar posse da promessa de Deus, da bênção de Deus, do lugar que Deus quer te colocar. Por isso que é linda a Bíblia. Você pode pegar um texto que aconteceu há 4.000 anos atrás e ele se torna atual nas nossas vidas, amém? Por isso que a Bíblia é maravilhosa, é linda, irmãos. Então qual é a sua Canaã? O que você precisa conquistar? E Deus tem falado muito nesses dias conosco. Sexta-feira estávamos orando. Deus falou muito sobre essa questão de realmente nós fazermos a diferença nessa terra.
Deus nos chamou com um propósito. Deus nos chamou para conquistar coisas espirituais, ministério, vidas, coisas naturais que vão servir ao reino de Deus, que vão servir ao projeto de Deus. Mas fato é que Deus não nos chamou para deixar a nossa vida da mesma maneira que estava quando Ele chamou. Ele nos chamou para nos projetar, para nos colocar em um lugar. E esse lugar é a nossa Canaã. Esse é o lugar que nós devemos buscar e devemos estar. Amém? Vocês estão entendendo a mensagem? Está bem explicadinha? Os mínimos detalhes? Ou mais ou menos? E eu quero focar nessa noite nesses dois grandes homens de Deus, que foram os únicos que conseguiram entrar na terra: Josué e Caleb. Na primeira fala de Josué, está lá em Números 13, você pode abrir comigo. Verso de número 31. Depois do relatório negativo, depois que eles começaram, verso de número 30, perdão. Depois que eles começaram a falar que existiam muitos gigantes, que não ia dar certo, Caleb, perdão, não foi Josué, Caleb fez o povo calar-se perante a Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. Amém? Irmãos, você sabe que parece ser uma coisa muito simples o que eu vou falar, mas é uma realidade das nossas vidas. Sabe que às vezes alguém já falou para você assim, fala assim: filho, tira o pé do chão, começa a andar, sai do seu quadradinho. Sabe, é exatamente isso que Caleb está dizendo. Gente, vamos fazer alguma coisa? Vamos subir? Vamos embora. Eia, subamos, vamos tomar posse. É isso que ele está dizendo. Olha, faz alguma coisa, reaja, não fique parado. Você quer conquistar espiritualmente algumas coisas? Quer conquistar no seu casamento? Quer conquistar na sua vida profissional? Quer conquistar nos relacionamentos? Quer conquistar? Quer conquistar? Quero, pastor. Quem não quer conquistar? Não é verdade? Quem não quer conquistar? Então começa a tirar o pé do chão e começa a fazer alguma coisa. A palavra de Deus já está liberada em várias áreas da nossa vida, Paulinho. Já está liberada. Sabe, a questão aqui não é Deus, que às vezes a gente condiciona tudo a Deus, né? Sabe aquele crente que tudo é Deus, se dá certo, glória a Deus, deu certo. Se não dá certo, não, porque Deus não quis, né? Porque afinal de contas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sabe? Então assim, a gente começa a atribuir tudo para Deus. Se dá certo é Deus, se não dá certo é Deus. Se você saiu de casa, foi Deus que queria que você saísse. Se você não saiu, foi Deus que não deixou. Então tudo é Deus. Você é só uma marionete na mão dele. Mas não é bem assim. Algumas promessas que já foram liberadas sobre a nossa vida, elas requerem de nós uma posição, uma decisão, uma atitude. Vocês estão comigo, gente? Tá frio, vocês querem que desligue o ar-condicionado? Não? Tá bom? Tá legal? Então dá um amém de vez em quando para ajudar o pregador. Tá difícil. Vocês estão entendendo, irmãos? Tira o pé do chão. Faça alguma coisa. Sabe? Pastor, eu estou orando faz 20 anos para descobrir o meu chamado. Meu irmão, tira o pé do chão e começa a fazer alguma coisa, e você vai descobrir o seu chamado no outro dia. Sabe? Temos que começar a reagir. Algumas promessas de Deus já foram liberadas. Deus já deu a Canaã para nós quando Ele nos deu uma promessa. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus te deu a promessa, Ele te deu a certeza de que você pode chegar lá.
Eu vou repetir: quando Deus te deu a promessa, junto com a promessa vem a certeza de que você tem condições de chegar lá. Não é uma questão de Deus, é uma questão de como você reage em cima daquilo que Deus já liberou. E às vezes nós não conquistamos a nossa Canaã. Por quê? Porque não reagimos, não tiramos o nosso pé do chão. Eia, subamos e tomemos posse. Amém? Meu irmão, não é subir quando fala deserto, porque você precisa passar pelas regiões montanhosas para depois atravessar o Jordão e então finalmente tomar posse da terra. Por isso que Caleb olhou e falou assim: eia, subamos, Subamos significa ir mesmo, é difícil, vamos, mas vamos tomar posse. O que significa tomar posse? Significa pegar aquilo que é meu, ou pegar aquilo que foi me dado direito. Então quando ele está dizendo tomemos posse, que é nosso, eu preciso tomar posse daquilo que Deus liberou. É isso que Caleb está dizendo: eia, subamos, vamos tomar posse em nome de Jesus, amém? Você quer conquistar ou não? Tem que começar a andar, irmão. Comece a andar. Olha só, Marcos capítulo de número 16. Você não precisa abrir a sua Bíblia. Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Em meu nome vocês farão discípulos, vocês vão batizar, vocês vão ensinar a guardar todas as coisas. E se vocês... Não é isso aí, tá bom. E se pisarem em serpentes e escorpiões, mal nenhum lhes... E se beberem algum veneno mortífero, não lhes fará? Ele está dizendo o seguinte: quem pisa em escorpião, irmão, quem pisa em serpente é quem está andando. Ninguém pisa em serpente e escorpião dormindo, parado. Então o reino de Deus se faz dessa maneira, se faz agindo. O reino de Deus se faz andando. O reino de Deus, ele acontece na nossa vida quando nós tiramos o nosso pé do chão e começamos a conquistar. E se no meio do caminho você pisar em algum escorpião ou em alguma cobra, não se preocupe, maior é aquele que está em você. Deus é poderoso para te livrar, para te curar, para te abençoar. Essa é a palavra de Deus, é a mesma palavra que foi liberada para esse povo. Sabe, nós precisamos andar. Pastor, mas tem muito escorpião, tem muita serpente. Não tem problema. A palavra de Deus diz que você pode pisar. Esses dias o Zé Ernesto foi ferroado por um escorpião, não falou para ninguém. Foi, né, Zé? Jogou ele fora, deu uma soprada. Falou: larga esse negócio para lá. Mas aqui está falando a respeito do próprio inimigo. Quando ele tentar contra a sua vida, fique tranquilo, meu irmão, você não vai perecer, amém? Olha só, e aí o Caleb diz a segunda parte do versículo. Ele fala assim: eia, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Olha só, irmãos, as palavras do Caleb, simples, mas são palavras que demonstram confiança. Quer conquistar? Precisa confiar. Ninguém conquista sem confiar. Ele diz assim: é certo que venceremos. Confiança. Para conquistar é necessário confiar. Abra comigo em Hebreus capítulo de número 10, verso de número 35. Amém? Diz assim, por isso, quem não encontrou, presta atenção aqui. Por isso, não abram mão do quê? Irmãos, quem confia aqui, levanta a mão. Mas por que às vezes a gente abre mão da nossa confiança? Aqui está dizendo, não está dizendo que nós não confiamos. Hebreus 10, 35. Não abram
mão da confiança que vocês têm. Em Hebreus está falando exatamente o que aconteceu lá nesse texto de Números capítulo 13. O povo estava confiante, Alexandre. Eles estavam confiantes. E aí eles foram numa missão de reconhecimento e começaram a se deparar com várias dificuldades. O que aconteceu com a confiança deles? Eles abriram mão dessa confiança. O que acontece, irmãos? Muitas vezes nós abrimos mão da confiança. Nós abrimos mão daquilo que Deus já colocou em nós. Nós abrimos mão da confiança. E por abrirmos mão dessa confiança que nós temos em Deus, nós começamos a retroceder, nós começamos a parar. Nós não podemos abrir mão da confiança. Por quê? Porque vocês serão ricamente recompensados. Olha só, por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Porque ela quem? A confiança vai ser ricamente abençoada. Mas não é você que vai ser abençoado, é a confiança. É a confiança que você tem que vai ser recompensada. Consequentemente, você que é o dono, né, da confiança, vai ser abençoado através dela. Não dá para abrir mão da confiança, irmãos. Não podemos abrir mão da confiança que temos em Deus. Não podemos abrir mão da confiança que nós temos no plano e no projeto de Deus. Não podemos abrir mão da confiança que temos que Deus vai restaurar a nossa vida, o nosso casamento, os nossos relacionamentos com os filhos. Não podemos abrir mão da confiança que temos de que Deus vai salvar, de que Deus vai agir. O nosso problema é que nós somos bipolares espirituais, né? Um dia nós confiamos e outro dia desconfiamos. Um dia nós cremos e outro dia não cremos. Um dia nós estamos bem, outro dia estamos mal. Não é assim? Então o apóstolo Paulo fala assim: não abram mão dessa confiança. E é exatamente isso que Caleb está dizendo. Eia, subamos, vamos tomar posse. É certo que venceremos. Confiança, irmãos, precisamos confiar. Mesmo que as circunstâncias estejam dizendo algo ao contrário, não podemos abrir mão dessa confiança. Mais uma vez, não é questão de Deus. Não é uma questão de Deus abençoar ou Deus não abençoar. Não é uma questão de Deus querer ou de Deus não querer. Não é uma questão, sabe, irmãos, é uma questão nossa, pessoal, já foi liberado, vai e faz. Não abra mão da sua fé, não abra mão da sua confiança. Tome posse da terra, saia do seu lugar, faça aquilo que você precisa fazer. Amém? Não abra mão da sua confiança. Aí nós temos o texto depois na sequência, no verso de número, no capítulo de número 14. Diz assim, no verso de número 7. Vamos ler a partir do 6. Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém? Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, a sua vida, ela agrada a Deus? Sim ou não? A nossa vida precisa agradar a Deus. Se nós quisermos conquistar a nossa Canaã, nós precisamos ter uma vida que agrade ao Senhor. Salmo 37 diz assim: deleita-te no Senhor e Ele atenderá o desejo do teu coração. Algumas versões dizem assim: agrada-te do Senhor e Ele atenderá ao desejo do teu coração.
Nós precisamos ter uma vida, irmãos, para conquistar aquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Nós temos que ter uma vida que agrade ao Senhor. É isso que Josué está dizendo. Olha, vamos, se o Senhor se agradar de nós, da nossa atitude. Qual é a atitude que Caleb tinha dito antes? Atitude de fé, atitude de sair do lugar e ousar crer, ousar dar um passo, ousar crer na promessa de Deus. Então, se o Senhor se agradar disso, desse passo que nós vamos dar de fé, esse passo de confiança em Deus, se o Senhor se agradar dessa atitude de fé que nós vamos ter diante dele, Ele vai nos dar a terra. Amém? Existem algumas coisas, irmãos, que Deus simplesmente está esperando. Ele libera a palavra, Ele libera a bênção, Ele capacita e aí Ele fica observando. Deixa eu ver o que Ele vai fazer. Então, dependendo da reação, Deus começa a liberar a bênção. Mas nós precisamos dar passos de fé. Quando Deus libera uma palavra, nós temos que dar passos de fé. Amém? Por isso Abraão foi chamado pai da fé, porque todas as vezes que Deus liberou uma palavra, Abraão creu, e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. Irmãos, quantas palavras Deus ainda precisa liberar para a gente começar a fazer aquilo que nós somos chamados para fazer? Quantas vezes Deus vai precisar ainda repetir a lei, como em Deuteronômio, para que a gente entenda o que é preciso ser feito? Precisamos tirar o pé do chão, precisamos tomar essa decisão hoje e falar: Senhor, eis-me aqui, eu preciso fazer, eu quero fazer, não dá mais para ficar parado. Chega, Senhor, eu já entendi. Precisamos dar esses passos, amém, irmãos? Sabe, porque se nós dermos esses passos, Deus vai se agradar de nós, eu creio, eu tenho certeza. Eu tenho falado para os irmãos aqui. Cadê o seu Edson, José Ernesto? Seu Edson agora é ministro, tá? Das crianças, irmãos. Um homem que há um tempo atrás morou na rua 13 anos. Descobriu uma filha essa semana no WhatsApp. A menina procurou ele, mandou uma foto e ele falou assim: quem é você? José Ernesto ainda falou: oh, meu Deus, deve ser uma piriguete te procurando. E aí a menina falou assim: eu sou sua filha. Descobriu mais uma filha, irmãos, e está ali ministrando para as crianças, vida transformada, vida mudada, deu passos na direção de Deus, morou 13 anos na rua, mas não permitiu que isso mudasse a história dele. Amém? Nós precisamos começar a dar passos. E eu falei para o José Ernesto, para o seu Edson: vamos tirar o pé do chão, chega de ficar confabulando, chega de ficar sonhando, é tempo de pôr a mão no arado e trabalhar. Amém? Deus já liberou, irmão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Está liberada a palavra de Deus. Temos que sair do quadrado e começar a agir, começar a fazer alguma coisa em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém? E o Senhor vai se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós, é certo que nós vamos conquistar a terra. Irmão, não tem como Deus não se agradar de um homem, de uma mulher de fé, que dá passos de fé no tempo dele, na promessa, na liberação da promessa e da palavra de Deus. Deus vai se agradar dessas atitudes, amém? Estão entendendo a mensagem, sim ou não? Então vamos lá. Aí ele diz no 4: somente não sejam... No 4 não, no 4 é o ponto da minha mensagem. Eu estou meio ruim hoje, irmãos. Deixa eu achar o texto. Ele fala assim: somente não sejam o quê? Rebeldes. Somente não sejam rebeldes. Você sabe, irmãos, que não fazer aquilo que foi chamado para fazer é rebeldia contra Deus? Não fazer aquilo que foi chamado para fazer é rebeldia. Às vezes nós temos aquele pensamento de rebeldia, é de quem se rebela, né? É só de quem se rebela contra, não é? Ah, fulano é rebelde, por quê? Porque ele responde, porque ele se rebela contra, porque ele questiona tudo, então ele é rebelde. A pessoa é rebelde contra Deus por quê?
Ela é rebelde contra Deus, porque Deus está pedindo para fazer, e ela está dizendo não tenho coragem para fazer. E falar que não tem coragem para fazer o que Deus mandou fazer é rebelião contra Deus. Por quê? Porque se Deus é todo poderoso, se Deus é dono de tudo e é capaz de tudo, todas as vezes que eu digo que eu não tenho coragem para fazer o que Deus me mandou fazer, eu estou me rebelando eu estou em rebeldia contra o poder dele. Estão entendendo, irmãos, como que a palavra de Deus ela nos convoca a tomar uma decisão e confiar plenamente e se lançar totalmente na presença de Deus e na vontade de Deus? Você vai dizer assim, mas pastor, eu já tentei e deu errado. Quem disse que vai dar certo todas as vezes? E aí nós somos provados. É na batalha, é entrando em Canaã, é na luta, é na conquista que nós vamos sendo aperfeiçoados. Nós temos essa ideia, irmãos, de ser perfeitos para fazer o que Deus mandou fazer. E Deus está chamando pessoas imperfeitas para colocar no campo de batalha. E no campo de batalha você não vai morrer, mas Ele vai te preparar. Você vai perder algumas batalhas, mas não vai perder a guerra. E Ele vai te levantar e você vai continuar. Mas precisa sair do lugar, da zona de conforto, e começar a se colocar na presença de Deus e falar, Senhor, sim, eu quero fazer. Nós precisamos ousar um pouco mais na presença de Deus. Às vezes não pregamos o Evangelho, irmãos. Olha que absurdo que a igreja muitas vezes se tornou. Ela não prega o Evangelho com medo da reação da pessoa. Ela não fala de Jesus por medo do que a pessoa vai pensar. Não é medo de morrer igual o apóstolo Paulo e Pedro, não. Porque eles pregavam correndo risco de morte. Nós não pregamos porque nós estamos preocupados com a nossa reputação. Mas o que a pessoa vai pensar, né? O que a pessoa vai falar. Nós estamos muito distantes daquilo que o Senhor espera de nós. Nós podemos fazer mais. A palavra que Deus tem liberado essa semana, nós podemos fazer mais. Amém? Somente não sejam rebeldes. E por último, ele vai falar 2 vezes: não tenham medo. Não tenham medo do povo da terra. Não tenham medo. Se o Senhor é por nós, se Deus é por nós, se Deus estiver na nossa vida, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar. E fato é, irmãos, que aquela geração que não ouviu essas palavras, o conselho de Josué e Calebe, essa geração não conquistou. Mas a geração seguinte enfrentou os mesmos desafios, as mesmas circunstâncias, os mesmos gigantes, o mesmo povo, e venceu, e tomou posse daquela terra, e conquistou aquele lugar. A pergunta, novamente, qual é a sua Canaã? O que você está fazendo para conquistar essa Canaã? Em que lugar da conquista você está? E Deus está nos chamando nessa noite para tomarmos uma decisão de fé, ousar crer, e nos levantar e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer, eu sou chamado para fazer, eu vou fazer porque o Senhor me chamou para fazer. Amém? Pastor, mas eu tenho medo. A palavra do Senhor nessa noite é: não tenha medo. Pastor, eu não tenho certeza se Deus me chamou, se Deus não chamou. Meu irmão, se está queimando no seu coração, se está queimando no seu coração, é porque Deus tem te chamado. Se você sente vontade de fazer algo para Deus, meu irmão, não pode ser da sua cabeça, não pode ser uma ilusão. Com certeza Deus está gerando dentro de você esse chamado, essa vontade, e nós precisamos nos levantar e falar sim para o Senhor. Amém? Teriam algumas outras coisas para falar, mas eu quero parar por aqui, quero orar com você, chamar você para ficar em pé em nome de Jesus, porque Deus está nos levando a esse tempo, irmãos. Um tempo
onde nós vamos conquistar, amém? A palavra é essa, conquistar. A sua Canaã pode ser também uma posição no trabalho. Se Deus quiser, tiver uma promessa para você ali, tiver um projeto para você ali, Deus vai te abençoar naquele lugar, amém? Mas nós precisamos dar passos, nós precisamos andar em ousadia, nós precisamos ousar na presença de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21 que os covardes não herdarão o reino dos céus. Nós temos nos acovardado, nós temos parado, muitas vezes a gente tem até retrocedido, com medo, por conta das dificuldades, por conta das lutas, até mesmo por conta das perdas. Muitas vezes nós começamos a perder e aí começamos a recuar. Só que muitas vezes essas perdas não significam perdas na presença de Deus, significam que é só um tempo onde Deus está te provando. O povo de Israel ficou sem comida, os hebreus ficaram sem comida na sua terra por causa da seca. Jacó e os seus filhos ficaram sem ter o que comer por conta da seca. Para eles aquele momento poderia ser um momento de perda, mas era só que Deus estava usando para levar Jacó e os seus filhos para o Egito, uma terra que tinha fartura. Muitas vezes aquilo que nós consideramos perda é o que Deus está usando para nos levar para a presença dEle e para a bênção e para o lugar que Ele tem reservado. Precisamos só estar firmes espiritualmente, amém, irmãos? Firmes espiritualmente na presença de Deus, para entender o movimento que Deus está fazendo, para entender o que Deus está realizando. Precisamos acordar e começar a perceber como Deus está agindo na nossa vida. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor.